Ao falarmos do Carnaval Campinense, observamos que temos muitos blocos. Um desses blocos emblemáticos da cidade é o famoso Jacaré do Açude Velho, uma figura histórica na cidade e de extrema curiosidade, que inclusive não se restringiu apenas ao bloco, mas ganhou ares de obra literária, escrito pela Ida, refundadora do Instituto Histórico de Campina Grande. Vamos conhecer um pouco dessa história, dessa memória e desses personagens que compõem o Carnaval Campinense. Hoje estamos aqui no Instituto Histórico de Campina Grande com a Ida Stadmiller e hoje vamos falar um pouco sobre a obra O Jacaré do Açude Velho, que obra sobre esse personagem tão emblemático da cidade de Campina Grande e que agora se transformou em obra literária. Tudo bem? Como é que a senhora está, Ida? Vamos fazer algumas perguntas, né, a respeito dessa magnífica obra. Gostaria de parabenizá-la. E a primeira é o seguinte: por que o jacaré? O jacaré é patrimônio de Campina Grande. Vamos lá, como é que é um pouco dessa história condensada. Eu sou filha de estrangeiros, meus pais são austríacos e aqui decidiram vir morar em Campina Grande no mês de... Chegaram exatamente em 14 de maio de 1954. Meus 3 irmãos vieram acompanhando os 3 mienenses e eu vim nessa viagem, no melhor local dessa viagem, na barriga da minha mãe. Nasci, então, em 1954, no dia 19 de novembro. Bom, aqui fui criada, educada, toda a minha história se concentra em Campina Grande. Cá para nós, nunca eu tinha ouvido falar no Jacaré do Açude Velho, até quando, na produção do livro História de Campina Grande e Aldeia Metrópole, naquela pesquisa ampla nos jornais locais, nos deparamos com esse personagem, o Jacaré. Né? Bom, o Jacaré, então esse episódio está retratado num pequeno capítulo no nosso livro. E ele ficou na minha cabeça, logicamente, não era frequentadora da Orla do Açude Velho, né? Caminhado, o projeto era outro. Enfim, ele ficou realmente na minha memória e as pessoas falando, não, eu já vi, já não vi, já vá. O próprio professor Vanderlei, que é o corredor lá da Orla, disse, não, vi muito jacaré, muito jacaré. Bom, aí dá essa pausa e como o livro, ele atinge, né, como um paradidato que ele é, os 300 anos de história de Campina Grande. Mas o alcance para uma leitura para crianças, né, eu sou aficionada, né, por literatura infantil, eu fui educada, eu aprendi a ler e a escrever com histórias infantis. Também a minha conduta, né, na época, a oferta de livros infantis, praticamente todos retrocediam de literatura estrangeira, né? Os clássicos de Christian Handes, de João Grimm, em que eles estavam na estante da nossa casa. Mas, enfim, voltando a Campina Grande. Veio o livro, mas o que ela dizia? O jacaré, é um patrimônio que já está aqui, que aí abriu, vou adiantar um pouco a história, porque formou-se o famoso bloco do jacaré, nunca fui, porque eu não sou muito aficionada por festas carnavalescas. Recentemente, o jacaré, que é o mascote de um time de basquete, e há poucos meses tomei conhecimento de que o jacaré realmente é verdadeiro, por conta de convidar, ainda na pesquisa do livro, o responsável pela vinda desses filhotes lá do Piauí para Campina Grande. Aqui nesse mesmo local, na cabeceira da mesa, nós convidamos o Maurício Cabral, amigo de adolescência, que nos contou porque foi ele o responsável por trazer esses filhotes aqui para Campina Grande. E contou tintim por tintim. Bom, ele ainda disse, tem gente que não acredita, mas tudo bem. Nós acreditamos e colocamos nesse conceito do livro. Para fechar o porquê e agora a obra aqui, já na sua segunda edição, por conta de conhecer furtivamente o Silvanei num encontro rápido e depois juntei-me a uma história de uma passagem de uma escola que foi visitar o Museu Vivo
E ela contou que lá tinha algumas dificuldades, mas era um projeto muito bonito e tal. E aí eu fiquei pensando, é um projeto privado, né, de pessoas que se dedicam a recolher esses animais que não têm mais condições de serem integrados na natureza, e mais, eu disse, muito parecido com o projeto Instituto Histórico Campina Grande, da qual eu tenho uma grande parcela de responsabilidade, em que nós lidamos com dificuldade, mas não levamos adiante, a gente não fica na choradeira. Está com dificuldade, a gente encontra os meios e... Então, esse resultado aqui nessa sede é o resultado dessa forma. Se eu for pensar em dificuldade, eu não faço nada. Então, como eu disse, eu ponho uma venda, vejo tudo cor-de-rosa, tudo azul e vou para frente. Não sei. Acaba dando certo. Então, essa conjunção de fatores, livro História de Campina Grande, Museu Vivo, o JEC, o bloco, e mais a minha formação de leitora desde pequenininha, até que eu tenho um artigo que eu vou falar sobre isso. Num sábado à noite, conversando com o professor Vanderlei, eu relatando tudo isso, eu disse, vamos ajudar o projeto dos répteis? Ele disse, como? Eu disse, olha, levar um filtro, levar ração, isso consome e não tem mais resultado. Eu disse, por que a gente não faz um livro? Ele disse, a gente? Eu disse, sim, eu vou com o texto e você vai com a ilustração. Quer parceria melhor do que essa? Ele disse, você está me dando mais trabalho. Eu disse, não é trabalho não, isso é prazer. É verdade. E realmente, naquele sábado à noite, ele disse, então vai escrever. Eu já estava escrevendo, eu era conversando e rabiscando, já imaginando como seria essa história a partir do Maurício, a partir do livro, a partir do bloco, enfim. No domingo pela manhã, quando eu me levanto, eu já estou com uma ideia mais segmentada, e aí usar, né, a linguagem pueril, né, que a criança compreende, mas também colocando algumas palavras, né, que provocassem a ida ao dicionário, né, eu também sou aficionada pela leitura do dicionário. Eu disse, bom, ficou um texto, mas o mais importante, esse texto, ainda do sábado à noite, eu já estava com a capa apresentada no domingo pela manhã. Eu recebo no domingo pela manhã já o projeto da capa. Aí eu me apaixonei por esse jacaré fazendo selfie. Essas crianças aí, cada uma tem uma origem, cada uma é uma criança que fez parte da minha infância. E o procedimento da linguagem, consultei pedagogas, obviamente, né, minha área, sou administradora, fiz a revisão, né, palavras que não estavam no alcance, de compreensão, foram aplicadas. Então, o narrador é o próprio jacaré, ele é o narrador, é o jacaré, o narrador. Eu só fiz ajudar ele dizer o que pensa no que está no livro escrito. As ilustrações, os desenhos foram feitos de forma magnífica. Se você hoje apresentar para uma criança de 6 meses, 8 meses, 10 meses, que ainda não tem a compreensão e não tem a fala escrita, ela olha, ela se encanta. Primeiro pelo visual, né, o colorido, aqui está, o amarelo é proposital, dá um pouquinho sobre as cores, mas o mais importante, se ela não tiver ninguém para falar do livro, ela já se encanta, porque ela já há uma compreensão entre cores e imagens. E se o pai, a mãe, faz a leitura, ela aponta o dedinho, ela quer cheirar, ela quer dar beijinho. Então, acho que o livro tem toda essa contextualização, né, de linguagem verbal e não verbal, né? Ela alcança uma leitura do pré-alfabetizado, e chega em crianças que já passaram seus 99.0 com igual alegria, ou seja, ele traz emoção, que é o que ele é, para mim, é o marco da representação, é a emoção que ele provoca, e está provocando essa emoção cada vez mais. Eu sou muito emotiva quando eu recebo retorno de criança ou dos pais dizendo, olha, minha filha só vai dormir com ele debaixo do travesseiro, meu filho só vai dormir se ler a historinha. Então, esse é o contexto, e esse desdobramento, que ele seja um projeto que inspire cada vez mais as crianças a compreenderem os
seu local de pertencimento, que é o local onde nasceram, ou daqui se adaptaram, né? No meu caso é meio duplo, porque é o primeiro livro com a temática de história local, né? Fazendo com que esse primeiro passo do livrinho, ele passe a compreender o seu mundo que é o lugar onde ele nasceu, que ele compreenda o que é o museu histórico, que ele compreenda o que é a catedral, que ele compreenda mais ainda o que é a história da Açude Velho, e ele vai depois, na medida que ele for crescendo, ele vai dizer, eu quero conhecer a história da Açude Velho, e vai acabar encontrando em vocês, historiadoras, né, esse processo todo já trabalhado, e acredito, encerrando, que será um cidadão diferenciado. Ficou muito bonito. Parabéns, professora. Parabéns, Vida. Eu lhe chamo de professora porque, olha, quem ensina, quem traz essa didática, né, também é importante. É muito importante a gente não só dizer, mas dizer de uma maneira que é compreensível e que é acessível. Isso é fantástico, Vida. Ficou muito bom o seu trabalho. A nossa última pergunta seria, a senhora sabe que existe um bloco, né, que também é conhecido como Jacaré, e aí eu queria saber se você acha também que esse bloco ele traz, né, de uma certa forma, a cultura, né, e um conhecimento local, tanto para as crianças como para os adultos. Digo exatamente. Confirmei hoje pela manhã com o Flávio que sairemos no bloco. Não sou carnavalesca, mas estarei lá no maior gosto, porque realmente eu sabia do bloco, mas eu já sabia ele como um agente cultural e histórico de memória do nosso patrimônio maior, que é o Jacaré. Então, palmas para o Flávio e os seus integrantes, porque eles foram os pioneiros. Quer dizer, o livrinho se transformou numa peça física, né, para que a criança tenha ali, mas tenho a impressão que esse bloco Estando Jacaré, ele vai arrebentar, ele vai crescer, porque o trabalho que faz o Flávio e os seus componentes é extraordinário, né? Porque a gente sabe o quanto se espera pelos dias de carnaval, enquanto uns querem se divertir, outros querem descansar. Eu estou no lado de cá. Mas dessa vez eu vou voltar para o lado de cá e dizer, vou experimentar pela primeira vez sair num bloco, e no bloco do nosso Jacaré. Do nosso Jacaré. Muito obrigada, Ida. É isso, pessoal. Então, venham conhecer um pouco mais sobre a história do seu local. Tenha esse senso de pertencimento, que é muito importante. E vamos todo mundo conhecer um pouco mais. Hoje estamos aqui também com o artista plástico Cândido Freire, e que está à frente do bloco Jacaré da Açude Velho, essa figura tão icônica da nossa cidade, que é o nosso querido Jacaré, né? E que tem grande representatividade para Campina Grande e seus cidadãos. É um prazer estar com você aqui hoje. Eu queria saber um pouquinho de você. Como é que começou esse negócio desse bloco do Jacaré? Prazer todo meu. E começou com aquela brincadeira na universidade, nas escadas, imaginando o mito do jacaré, que em Campina Grande ninguém nunca viu ou vê. Aí certo dia, no dia do meu aniversário, eu tive esse grande presente de ver o jacaré. Aí eu pensei no hino, sentado na calçada, conversando com os amigos de filosofia. Eu disse, bora fazer um bloco em Campina Grande? Vamos desafiar Campina Grande, que após 47 anos não tem carnaval no dia de carnaval. E vamos colocar no dia de carnaval. Provocou toda essa repercussão em Campina Grande com o decreto do prefeito. Deixa eu te perguntar. Para você, o que significa o carnaval? O carnaval para mim significa o maior momento de poder brincar. É o dia da carne no intervalo. Eu lembro da minha infância em Itaperuá, quando eu juntava os confetes no chão quando criança, a serpentina, e vi o brilho e a alegria da multidão e das crianças. Daí então, me trouxeram no meio de uma forma que até hoje tento trazer essas lembranças ao cotidiano. Excelente. Se você pudesse definir uma palavra do carnaval, qual seria a palavra? Aqui em Campina Grande, Sim. hoje, Sim. sofrimento. Para você, o que é a cultura? A cultura é a alegria, é a vivacidade, é a comunhão de pensamento com todos. Excelente, excelente. E o que a gente pode esperar do Jacaré da Açude Velho para esse ano? Esse ano não vai ser como queríamos, para dar o nosso abraço, o nosso Açude Velho,
mas se preparando para o ano que vem, se Deus quiser, saímos com toda a alegria, toda a família, pois é o carnaval da família campinense, Jacaré do Açude Velho, o mascote de Campina Grande. É verdade, é verdade. E eu já saí dele, viu? Que maravilha!